Então, olá pessoal, eu sou o Cássio, esse é meu colega Emerson, nós somos estudantes de Engenharia Mecânica da UFSM, a disciplina então de mecanismo ministrada pelo professor Edervaldo de Souza Lisboa, vamos apresentar nosso projeto Mecanismo Educação. Aqui alguns itens que vamos abordar durante a apresentação, como mecanismos de audiência e desenvolvimento teórico e experimental, resultados e, por fim, as conclusões. Então, mecanismos é um sistema de elementos que transforma, então, qualquer movimento em um padrão desejado. Seu conceito é bastante semelhante com o conceito de máquina, porém, máquina, então, abrange um sistema mecânico que exerce uma tarefa característica. Em mecanismos, a gente tem forças de baixa intensidade e ela transmite pouca potência. Bom, então eu vou falar um pouco sobre teleurgência. O mecanismo de teleurgência consiste em algumas barras rígidas ligadas através de juntas que se movimentam entre si com a finalidade de simular uma perna e pode ser empregado em vários projetos. Existem inúmeros tipos de conexões usadas entre dois ou mais elementos. Dentre elas, as mais utilizadas são as juntas ou pares cinemáticos, pois esses admitem um movimento relativo entre os elementos. A gente pode ver, então, aqui nessas duas imagens, dois exemplos diferentes, porém parecidos, da aplicação da perna de teleurgência. Começando o desenvolvimento teórico, então, eu vou falar um pouco sobre tipos de movimento, começando pela rotação pura. Rotação pura, podemos imaginar um ponto de orientação que não apresentava nenhum movimento em relação à estrutura estacionária fixa. Haverá sempre diferença entre dois pontos selecionados nesse conjunto. A gente pode imaginar dois pontos rotacionando em relação a um eixo fixo, dois pontos equidistantes rotacionando em relação a um eixo fixo. Esse fenômeno é denominado rotação pura. Temos a translação pura, que se caracteriza por dois pontos percorrerem caminhos paralelos, ou seja, durante seu deslocamento eles não sofrerão variação angular, ou seja, esses dois pontos nunca se tocarão. Esse é o movimento de translação pura. E o movimento complexo nada mais é que a combinação entre esses dois tipos de movimento. Ou seja, o conjunto ele pode rotacionar e transladar ao mesmo tempo, que esse então será denominado movimento complexo. A respeito dos elos das juntas, então, a gente tem que as juntas, ela permite movimentos, forças. Ela conecta, então, os elos. Os elos, eles são os responsáveis pela montagem dos mecanismos. Eles definem um corpo rígido e mostram pelo menos dois nós. Então, ainda sobre o desenvolvimento experimental, a gente tem que, para ter desenvolvido o nosso modelo, a gente precisava entender o funcionamento de um mecanismo, entender o processo, o que é um mecanismo, o que é um mecanismo de teleurgência. O mecanismo articulado com várias hastes. Então, tendo isso em mente, a gente, com várias discussões, reuniões, partimos para o software 3D. Eu, particularmente, utilizando o Creo Parametric e o Emerson, o AutoCAD Inventor. Chegamos à conclusão do nosso modelo desenvolvido, o que seria mais viável e econômico para a gente. Com o modelo da perna desenvolvido, partimos para a seleção do motor e sistema de engrenagens, pois o torque do motor ele será transmitido por sistema de engrenagens. Isso o Emerson vai comentar um pouco mais para frente. Tendo isso selecionado e os elos e seus deslocamentos também, partimos então para a simulação da perna, Essa simulação ela vai gerar, então, gráficos de posição e velocidade. Aqui a gente pode observar, então, o modelo selecionado, o modelo desenvolvido, onde a gente pode observar o elo fixo, o terciário, a pata, o elo médio, o auxiliar, e o elo maior. Esses elos, eles são conectados por rebites, então, de recurso. Aqui a gente tem o elo fixado, com o objetivo de ser o elemento responsável pelo giro. Na figura anterior a gente observou que no canto superior tem um elo menor que gira 360 graus, que é responsável, então, pelo movimento da perna.
Este, então, é o motor redutor selecionado. A gente pode observar, possui 12 volts, 10 amperes, 30 RPM, né, um peso de 1,5 kg. Bom, eu vou então falar um pouco sobre a finalidade do motor redutor. Como o Cássio já havia falado, o motor redutor transmite um torque de 30 Nm para uma engrenagem fixada no eixo através de um rasgo de chaveta, transmitindo então o movimento para uma segunda engrenagem de mesmo diâmetro, no qual está soldado no eixo responsável pelo movimento das pernas, causando assim então o movimento das pernas. Temos também as rodas de 7 polegadas, com um pneu maciço, composto basicamente por plástico. E os rolamentos, temos os rolamentos 61802 de aço inoxidável, que possui velocidade máxima de 38.000 rotações por minuto. Então, sobre os resultados. O nosso projeto já desenvolvido, né, com o nosso modelo da perna selecionado, todos os materiais selecionados e especificados, né, o rebite, engrenagens, porca, a roda e o motor, a gente pôde realizar a montagem do mecanismo e através, então, de uma renderização, né, como a gente vai ver a seguir. Esta é a lista de peças, então, para o nosso mecanismo. A gente tem o motor, base, a perna, porca, garfo, eixo, os pneus e as rodas, todas as quantidades, os materiais que já foram definidos na etapa anterior e suas massas. Por fim, aqui o modelo desenvolvido, a gente pode observar o mecanismo com ação, então, na vista isométrica e a vista lateral, lembrando que as pernas, né, a passada ela não vai ser junta, enquanto uma vai estar em contato com a superfície, a outra vai estar, né, realizando o seu movimento. Então, chegamos então finalmente na parte da simulação. Todos os gráficos foram plotados em função do tempo. Conforme visto na figura a seguir, é conveniente dizer que a posição é a função do tempo, ou seja, sempre que quando o tempo for zero, a posição também vai ser zero. Teremos então tempo inicial, posição inicial. Observando a figura 5, partindo do repouso, percebe-se que a velocidade oscila de menos 180 a 180 graus, ou seja, temos uma amplitude de 360 graus, que equivale a 60 RPM, que é o giro transmitido pelo motor. Falando então sobre o elo pata, que é basicamente a pata da perna, ela possui um movimento complexo. A cada rotação, então, ela possui 40 milímetros de movimento e 300 graus por segundo de velocidade. Temos aqui o gráfico, então, da velocidade da biela do nosso mecanismo, né, de 360 graus por segundo. Aqui a gente tem os gráficos da posição e da velocidade da pata do nosso mecanismo. Aqui a gente tem a posição e a velocidade do elo canto. O elo canto é um elo terciário, que possui apenas um movimento de rotação, sendo 80 graus de deslocamento e uma velocidade angular de 800 graus por segundo. Referente à posição, então, a gente percebeu que o elo menor possui o menor deslocamento durante a revolução, seu movimento de 360 graus e a sua rotação de 60 RPM. No caso, então, esta é a biela do nosso mecanismo. E falando de velocidade, o elo terciário possui a maior velocidade angular, com uma amplitude de 800 graus por segundo, enquanto seu deslocamento é de 80 milímetros. Para realizar as simulações, então, nós utilizamos o software AutoCAD Inventor Professional e aplicando uma rotação de 60 RPM, que equivale à rotação gerada pelo motor, na biela do mecanismo, podemos obter, então, o seguinte gráfico. Podemos ver, então, uma rotação completa
da nossa perna, né? A simulação dura 5 segundos. Podemos também perceber o nosso elo fixado, que é responsável, então, pelo movimento dos demais elos. Então, sendo responsável pelo movimento do próprio mecanismo, propriamente dito. Então, a respeito do... A gente tem que o motor vai custar na base de R$400, já incluindo as engrenagens, as rodas custando R$152, já incluindo os seus rolamentos. Os componentes MDF podem ser cotados até mesmo na cidade, aqui, com base na faixa de R$29. O preço estimado para a venda, caso fosse fabricado, seria em torno de R$680, né, com 20% de lucro, então, para a fabricante, no caso, o grupo, né. A respeito da conclusão, então, a gente vai ter... Este projeto concedeu para nós uma visão muito grande de planejamento, prazos, resultados encontrados, pois, como a gente tem atividades muito grandes, extracurriculares, né, estágios, trabalhos, a gente teve que encontrar horários para realizar, então a gente teve que ter uma flexibilidade muito grande. Todos os objetivos alcançados, né, simulação realizada, projeto finalizado e realizado, orçamento realizado. Para as próximas etapas, então, fica a montagem prática, podendo ser realizada no laboratório da mecânica, a apresentação no meio acadêmico, trazendo algo social, né, e cultural, apresentando em escolas e feiras científicas da cidade, mostrando o que o curso de engenharia mecânica faz, né, um pouco do que faz na faculdade, incentivando os jovens a participar e integrar o meio acadêmico. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero ter colaborado um pouco mais sobre este conteúdo.